E nessa hora foi que eu tive que escrever a morte desse personagem. Eu fiquei muito triste, cara. Eu fiquei muito triste. Aquelas fungadas, né? Eles correndo, assim, tudo. O editor ele tem que ser invisível. Ele tem que ser lembrado como... Cara, tudo que saiu sob o comando dessa pessoa é bacana. Mas eu não sei exatamente qual é a marca registrada. Porque se você tem uma assinatura do editor, ele tá ofuscando o escritor, o quadrinista, sabe? Não faz sentido. Mas eu acho que é isso. Você tem que estar disposto a trabalhar com o livro na sua totalidade. Então eu faço ghostwriting para alguém, eu faço uma edição freela para alguém, dou consultoria para uma editora ou outra, né? Você tem que estar aberto a trabalhar com o livro, todo o leque de coisas. Já até fiz narração de audiolivro, se for necessário. Câmera cascudo! Tá começando esse programa que eu ainda não sei o nome, mas já provavelmente teve agora na Hoje eu recebo em casa. Essa é a altura que você fala? É dessa altura! Quando você começou a falar só em falsete? Cara, eu comecei, foi meio difícil. Será sem álcool? É aquela assim. Ah, sem álcool. Eu falei, vai que. Maconha de isopor também. Tá. Pode ter 15 minutos disso. Negócio daquele ângulo. Eu não gosto de mim. Ah, tá começando! Hoje eu recebo, finalmente eu recebo aqui em casa. Foi um dos primeiros convidados, mas devido à sua agenda sempre cheia, Tá foda. cheia de papéis de bombom, de ingresso de cinema, sua agenda. Ninguém mais usa agenda. Eu uso, cara. Você usa essa agenda? Ele é escritor, mas ele é também ou foi editor. E ele é também ou foi vendedor. E ele é também ou foi vocalista de thrash metal. É thrash metal? Acho que era, né? Era thrash, Quando a death. gente se conheceu? Era trash. Conheci Felipe Castilho, assim, já falei seu nome. Felipe Castilho finalmente em casa. Muito obrigado pela presença. Gostaria de focar, que você me explicasse, porque de vendedor da FENAC, né? A extinta FENAC. Trabalhamos juntos. Trabalhamos junto, eu pedi emprego lá pra você me deu. Eu tinha saído da Blockbuster. Eu ia muito na... Puta que pariu! E você queria trabalhar de graça na livraria? Eu queria trabalhar de graça, porque eu queria trabalhar numa livraria, eu não tinha idade pra isso, e aí eu falava, e aí, ó, aceita um menor aprendiz aí. E eu conheci uma galera da FINAC Tatuapé, e eu vivia lá. Tanto quando a FINAC Tatuapé foi fechar, eles me deram um presente, tipo, pra mim e pra minha mãe, que a gente vivia lá. E eles falaram, moleque que gosta de livro, eles me deram tipo, um monte de livro, cara. Cara, eu, mais do que comprar livro, eu vivia lá lendo os livros na loja, mas os caras eram legais e deixavam. Que foda. Muitos dos livros que eu li foi sentado na poltrona da loja, assim. Então, de um garoto que tava lá sempre lendo sem pagar dentro? Sem pagar. Eu queria trabalhar em livraria, aí eu passava toda vez que eu passava pela Paulista procurando emprego, eu ia na recepção ali no atendimento ao cliente da FINAC e deixava um currículo. Aí me chamaram e falaram assim, olha, a gente tá te chamando porque você é insistente, porque a gente tem um monte de currículo aqui, vamos chamar logo pra conversar com ele. Chato, né? Chato. Trabalho ecológico, pra você deixar de gastar tanto papel até. Exato, eles salvaram várias árvores, matei várias árvores com isso. Eles foram legais, assim, tipo, não façam isso, por exemplo, com editora, né? Tipo, eu vou mandar meu livro várias vezes, não sei o que tal, você vai se queimar. Tá. Mas eu acho que era um outro momento e eu tive sorte também. Lá dentro foi rolando esses programas de crescimento. Cara, de lá da FINAC eu saí e fui pra outra livraria, trabalhei lá um tempo, aí eu fiz outras funções, aí depois fui pra outra editora. E nesse meio tempo você se preocupava em fazer contato com editoras, no caso, que frequentavam a livraria? Eu conheci muitos editores, conheci muita gente, eu já escrevia, né? Só não Já eram era boas, escritor, só não... Só não eram boas as coisas. Não que seja agora, mas assim, Mas subjetivos. não eram publicadas ainda. Foi durante o tempo que eu trabalhava na FINAC eu publiquei meu primeiro conto, assim, né? Aí eu tinha um livro escrito que eu escrevia escondido lá quando eu trabalhava no trampo de 190 conto por mês. Tá. Eu tinha um livro de 600 páginas que não ia pra lugar nenhum, era horrível, era uma droga. E foi, assim, nessa época que eu falei, eu tenho que melhorar, comecei a fazer cursos no Sesc, oficinas de escrita. E foi nessa época que eu acho que eu comecei a correr atrás mesmo, assim, sabe?
Faculdade você não pensou. Eu Só não. queria cursinho. Faculdade só forma vagabunda, é só putaria, é só gente pelada, velho. Nossa, então... Mas brincadeiras à parte, a faculdade não era a ferramenta a curto prazo mais útil para você desenvolver escrita? E qual seria a opção? Se fosse uma faculdade na época, Se eu fosse fazer... quem gosta de escrever? É jornalismo? É sempre Não, jornalismo, você pode letras? fazer... letras vai te matar a vontade de escrever, na verdade, né? Você pode... Sério, então... Eu fui como ouvinte em muita aula, assim, tudo, né? É muito foda a carga o que você aprende na faculdade é uma coisa inestimável, né? Eu queria muito ter feito letras, depois de um tempo eu queria ter feito história, tentei fazer filosofia. No Brasil não existia ainda uma faculdade voltada para a escrita, que nem tem nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, programas, né, de escrita criativa e tal. Hoje tem mais difundido, mas, enfim, é isso. Muitas vezes a pessoa ia pro jornalismo para poder estar na profissão onde você escreve, né? Tá. Mas eu acho que a letras vai formar crítico, vai formar muita gente necessária também para o ciclo do livro, mas eu acho que o escritor em letras é muito fácil dele desanimar, né? Assim, tipo... Tá. Para você o caminho que funcionou foi cursos rápidos, mais focados em escrita, mais práticos? Cara, eu não tinha condições de fazer faculdade. Eu não rolava. Se eu pegasse uma bolsa 100%, eu não tinha como pagar os livros. Eu não tinha como... Assim, eu vivia na ponta da faca mesmo, sabe? Mas eu queria ter feito. Até eu penso, um dia eu faria, se sobrar faculdades até lá. Então, mas a minha saída foi estudar por conta própria. Você contornou dessa forma. Eu ia como ouvinte onde eu podia, fazia vários cursos em várias áreas. Aí eu fui indo dentro do ramo do livro, né? Ainda escrevendo, mas eu fui me infiltrando na parte editorial, eu fui trabalhar no comercial, fui trabalhar como vendedor externo, representante comercial, divulgador. Eu pensei em fazer produção editorial por um bom tempo, aí eu virei assistente editorial, editor assistente, editor. No final eu tava fazendo... Eu estava onde eu queria estar, né? Assim, dentro de uma editora. Trabalhar com livro, ser editor. Mas chegou uma hora que eu precisei largar porque eu tinha que focar na escrita. Eu percebi o que é mais importante pra mim. E aí, sinceramente, eu notei que pra mim escrever era mais importante. Então, dar murro em ponta de faca todo dia. Trabalhar com escrita, viver de livro. Você não pode... Não é aquela coisa romântica que as pessoas pensam, né? Que é o escritor que acorda, vai pra uma máquina escrever o Remington, vai lá escrever e tem um agente preocupado ligando se ele acordou bem. Mas no Brasil existe tem agentes como a gente vê nos filmes norte-americanos. É um modelo diferente. Existem várias agências, existe muita gente capacitada fazendo. Existe muita gente que não é capacitada fazendo também. Mas igual no Californication, o agente que vira seu amigo, que te salva dos porres, que te dá um sofá pra dormir. Deve existir. Eu acho que existe. Não nos mesmos moldes, assim. Eu acho que o modelo de agenciamento no Brasil é bem diferente. Até porque o mercado do livro brasileiro é bem diferente do mercado do livro americano. Trabalha numa outra escala. Trabalhar com livro exige você compreender toda a cadeia do livro, né? Você não pode ficar sentado, escrevendo e assim... eu não quero me preocupar em nada com a divulgação do livro, eu quero só escrever. Eu quero acordar, tomar café, eu quero ser um misantropo e me isolar do mundo. Não, cara, você sabe também como é que é, você vai atrás, você também é um vendedor do teu trampo, é o seu melhor divulgador ainda, por mais que redes sociais é fundamental. Por mais que eu odeie Facebook, eu não foda-se, eu deixei de lado, mas assim, foca em alguma coisa que você faz bem. Eu escrevo. O Twitter eu encontrei pra mim, assim, minha forma de divulgação principal, o Instagram é só uma negação. Mas eu acho que é isso, você tem que estar disposto a trabalhar com o livro na sua totalidade. Então eu faço ghostwriting para alguém, eu faço uma edição freela para alguém, dou consultoria para uma editora ou outra, né? Você tem que estar aberto a trabalhar com o livro em todo o leque de coisas. Já até fiz narração de audiolivro, se for necessário. Mas a principal ainda, o meu mote principal é a escrita. É a venda dos meus livros, é as palestras que eu vou dar sobre meus livros, é a minha principal fonte de renda. Eu ir numa escola, falar sobre minha série juvenil, eu dar um curso de escrita, dar um curso de roteiro na Quanta, dar um curso de escrita criativa no Sesc. Tudo isso faz parte da máquina pro escritor, sabe? Tudo isso é necessário. Não é escrever e esperar cair dinheiro na conta. Talvez eu acumule muita coisa por não ter um agente, mas eu acho que eu não funciono com agente. Mas quando eu assumi que eu não consigo mais obedecer, eu não consigo mais obedecer uma cadeia de comando, que existe uma hierarquia. Eu não consigo mais. Entrar no ritmo dele. Eu não consigo, velho. Eu não consigo. Eu durmo 4 da manhã, acordo meio-dia, é assim que funciona. Ninguém vai entender isso, sabe assim? Eu preciso
eu vou trabalhar o mesmo tanto de horas que todo mundo, mas eu não vou entrar 9 da manhã, eu não vou perder tempo no metrô. Cara, eu chegava já puto no trabalho, 1h30 pra chegar e eu falei, chega. Sabe? Não queria mais almoçar junto, sair com a empresa inteira, 20 na calçada. Eu tinha uma relação legal com as pessoas, mas tem uma hora que não, velho. Eu entendi que meu ciclo é outro. Eu falei, vamos ver, será que eu consigo viver de escrita? Aí eu peguei um projeto grande e resolvi arriscar e deu certo, sabe? Hoje eu tenho uma liberdade total, fazer a minha agenda, mas você fica escravo de outras necessidades, né? Você fica dependente de uma auto-organização, de uma rotina de escrita bem maior. Hoje eu escrevo bem mais. Antes você trabalha, vamos supor, você trabalha das 9 às 18, você chega em casa às 20 horas. Você não vai escrever. Eu tinha que escrever, eu escrevi até 2 da manhã para acordar de novo de manhã, às 7, 8 horas. Depois eu consegui uma certa liberdade também para poder escrever até um pouco mais tarde, mas a maioria dos meus livros eram isso, escritos, momentos roubados do dia para você escrever, né? Escrever às vezes no meu almoço da empresa. Hoje eu posso escrever 6 horas por dia, 7 horas por dia, 8 horas por dia. E é uma coisa que eu gosto de fazer, eu não tô me forçando aquela coisa workaholic, que eu abomino isso, você sabe dividir. É que às vezes eu preciso, eu funciono muito sob pressão também, né? Prazo chegando e tal. Tem até um amigo, o Daniel Lameira, ele fala, cara, você funciona sob pressão, que é uma maravilha. Talvez essa zona que seja a sua vida te ajude na parte criativa. Eu acho que sim. Infelizmente, se minha vida fosse toda certinha e regradinha, eu não refletiria isso na minha escrita, sabe? Não sei. Pensamentos. Felipe Castilho. Vamos falar das suas obras como escritor, como roteirista, né? Sim. De trás pra frente, o que saiu agora, o que saiu antes. Moonwalk. Eu não sei não, Moonwalk, eu tô fazendo dança da cordinha. Esse é o mais recente lançamento. Foi o Desafiadores do Destino. Aqui, ó. Os Desafiadores do Destino. Desafiadores do Destino, que é uma criação, um grupo que foi uma criação do Ronaldo Barata e do Marcelo Campos. E eles me deram um grupo pra pirar, e eu coloquei mais personagem no meio. Foi criada essa equipe, que é você no roteiro, Mauro Fodra na arte, né? Isso, e a Mari Guzmão na cor. Mari Guzmão As letras do Davidson Manes e a edição da VEC Editora. A ideia inicial era pra ser uma coisa bem steampunk, bem pulp, assim, na ideia do Marcelo e do Barata. Só que eu pensei em dar um conceito pro universo de... O que aconteceria se a Atlântida não tivesse afundado completamente, sabe? Toda a magia no mundo teria se integrado melhor com a tecnologia. Isso é praticamente uma guerra das Malvinas acontecendo mais cedo do que a gente conhece na nossa linha do tempo. Mas foi entre Lemúria e a Nova Atlântida. Então ele tem uma pegada de uma guerra, uma disputa política e essa equipe é formada como missão diplomática para parar a guerra, porque o povo nativo da ilha está sofrendo. E aí começa a aventura. Mas é diferente você escrever roteiro para quadrinho e você escrever um romance? É uma outra forma de pensar, né? Mas até porque a escrita do quadrinho, você tem uma escrita bem mais indireta, assim, né? Onde você se comunica primeiro com o desenhista, né? Tá. A linguagem da narrativa sequencial, você ter ali a imagem junto com a palavra, você tem vários caminhos diferentes a percorrer do que com a prosa, né? Onde você tem que elucidar o cenário de uma maneira diferente e tal. Pra mim são coisas que eu uso, parece que eu troco de marcha pra fazer, sabe? Assim, tipo... Eu consigo descansar da escrita da prosa, da escrita de um livro, para fazer um roteiro de quadrinho, fazendo um roteiro de quadrinho. Teoricamente, um romance demora mais para ser feito. Mas é porque aí o quadrinho está falando de uma cadeia de produção, né? Então, um quadrinho feito no tempo ao meu agrado, assim, ele vai voltar para mim ainda, para eu adequar as palavras. Às vezes tem coisas que o desenhista coloca que a gente vai arredondando e eu mudo as falas, enfim... O processo não acaba ali só entregar o roteiro e pronto. A não ser que seja uma coisa encomendada. Definitivamente é diferente, sabe? A parte criativa não. Porra, e se? O e se, né? E se eu fizesse, assim, é bem parecido com o do livro. Tá. Só que aí nessa parte fica isso. Se é melhor contar em quadrinhos, o que eu vou ganhar contando em quadrinhos, né? O que eu vou ganhar com isso em prosa? Tem projetos que eu olho e falo, isso aqui não pode ser quadrinhos, isso aqui precisa ser quadrinhos. Precisa ser quadrinho, porque às vezes você conta com a soma da arte, né? Pra te auxiliar, pra complementar. Mas eu acho que toda história pode ser contada tanto em prosa quanto em quadrinhos. E é isso que é gostoso, eu acho, que você imaginar o que eu vou fazer de diferente para contar essa história, né? Savana de Pedra, que eu fiz com o Tainan e com o Wagner William,
já não consigo ver ele em prosa. Ele já seria outra história em prosa. Ele não tem como abordar da mesma maneira. Funciona graficamente mesmo. É. Ele é uma brincadeira visual, né? Sim. Esse paralelo do Tainan com Wagner. Sim, eu acho que já. Por exemplo, em literatura isso seria uma coisa que talvez já tivesse sido feita várias vezes, mas em quadrinhos dessa maneira, com poucas palavras, aliás, quase nenhuma, só no epílogo aí que a gente tem. Ele é todo através de placas e, enfim, uma narrativa muda, né? Não significa que não teve palavras ali no roteiro, mas enfim. Dessa vez eu fiz um roteiro também esboçado um pouco para poder entender melhor onde os paralelos iam se fazer, né? Tanto tem paralelos que são diagonais, transversais, tem... Savana de Pedra. Savana de Pedra. Savana de Pedra. Savana de Pedra. Ele foi indicado, né? O Prêmio Jabuti. É a categoria quadrinho nova no Prêmio Jabuti. Né? Vai ser a terceira esse ano, né? Então, Porra, que animal. E vocês foram na primeira edição? Na primeira. Desafiadores do Destino, o quadrinho foi de 2018. O Savana... Eu não lembro mais, cara, eu não tenho mais noção de tempo. Foi no lançamento. A gente tá quando mesmo? Que ano? A gente tá em 2027. É verdade. Eu desapareci. O Júnior do Sandy Júnior foi eleito agora, ele é presidente, você não pegou isso? Eu votei nele. Não, eu votei nele. Eu votei na Sandy, mas ela não tava concorrendo. Foi uma E ele confusão. dividiu a família, né? É porque é aplicativo agora. O Chororó é vice do Júnior, né? O Chororó biônico, porque o original foi vendido pro Luciano, né? Caralho, O truco da Luciano é Marabras, foda, né? cara. Marabras, ele deu a Marabras pra pegar Sim. o avatar do Chitãozão. É. E a sua escrita? Em 2018, Ordem Vermelha ou 17? 2017, em dezembro de 2017, na Comic Con 2017. 2017, então você foi lançado o Ordem Vermelha, né? Você é co-criador desse universo, Sim. que é um universo encomendado, pode-se dizer assim. Ele foi construído 360 graus, né? Ah, é? Ele foi uma iniciativa da CCXP de criar um universo próprio deles. Então, quando eu cheguei, já tinha alguns esboços de personagem, algumas ideias do que fazer com... A gente vai fazer o quê? Uma fantasia mais dark. Direção criativa do Érico Borgo, com os co-criadores, o Rodrigo Didier e o Vitor Hugo Souza, que tinha algumas ideias já bem mais visuais e aí eu entrei com a narrativa e a gente foi adequando, né? Tipo, adequou algumas coisas aqui. Aí... Mas você escreveu sozinho Ordem Vermelha? Escrever sim. Caramba, cara, são 440 e tantas páginas. 448, acho. Em quanto tempo? De projeto ele saiu, eu já estava aí há 2 anos e meio no projeto, eu escrevi ele em 1 ano e meio. Mas aí 1 ano antes foi o que vai ser a história, toda a parte conceitual, né? A criação de um Terak, tem um mapa que o Rodrigo fez, até que nesse tempo ele foi sendo lapidado. Ao contrário dos mundos de fantasia, ao invés daquela coisa de uma longa escala, ele se passa numa cidade só, que é um Terak. Né? Então ele é uma fantasia mais claustrofóbica. Eu chamo de... Eu já falei isso 1000 vezes, mas é porque pra mim foi uma coisa que me guiou, que é uma cidade de Deus na Terra-média, assim, sabe? Então, vocês estão tentando entender onde que eu tô? Eu tô num banquinho da hora. Ele é tão pequenininho, tão bonitinho. Pode crer. Da hora, então tá. Pronto. Parece que eu enfiei ele no meu cu, tá? Eu não vou cortar isso. Não, pode deixar. Desapareceu, gente. Mas tá super lubrificado. Essa madeira não, solta cara, fiapo foi... na sua cavidade. Não Sim. solta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Foi nesse romance... Ó, esse dedo aqui tá te acariciando. Foi nesse romance... Foi durante essa escrita que você matou um personagem e você chorou? Eu sempre choro. Eu sou muito... Você sempre chora? Sempre choro. Lá no Rio de Janeiro. Lembrei. Você foi o meu editor no quadrinho, depois a gente vai falar da sua experiência como editor. Você me editou, você me levou pro Rio de Janeiro pra gente lançar esse quadrinho, o Kombi 95. E eu fui te encontrar em algum momento que a gente dividiu o apartamento, a gente ia tomar uma cerveja ou comer alguma coisa. Você, cara, espera, eu tô terminando de um trabalho agora. E você chegou lá, você disse que tinha acabado de chorar, você chorou, você matou um personagem enquanto escrevia. Sim. Isso te emocionou? Isso é porque as pessoas falam que eu sou insensível. Que tem um personagem que morre no livro que todo mundo ficou puto. E... eu não gosto dessa história que é movida por quem será que vai morrer, né? Tipo, mas eu acho que do jeito que aconteceu e a narrativa foi encaminhando pra isso, foi bem triste. Eu tava no final da escrita, então a gente tava perto da Bienal, né? Perto do Rio Centro, então eu ficava um pouco na Bienal, subia pra escrever um pouco. Ficava um pouco na Bienal, subia pra escrever. E nessa hora foi que eu tive que escrever a morte desse personagem. Eu fiquei muito triste, cara. Eu fiquei muito triste. Aquelas fungadas, né? Eles correndo assim. Tudo. Antes do Ordem Vermelha, você vai pro Legado? Se o legado folclórico. O Legado é uma
Trilogia de 4 números, é isso? 4 livros, ainda estou escrevendo o 4. Cara, esse foi Primeirão, a sua estreia como escritor. estreia de romance, sim. Juvenil, Animal, e essa capa, Ouro, Fogo e né, cara? Megabaites. Com essa bem bonita, arte do Otávio Cariello. capa do Cariello. Carielos. Eu tive a honra de ilustrar dentro, né? Deixa eu Tem mostrar algumas dentro. ilustrações. Esse aqui é o Pra Terra e Lua Cheia, o segundo. Tiago Astortes está em todos os volumes. Tive esse prazer. E o interessante da encomenda dessas ilustrações foi que não podia mostrar tanto dos personagens, né? É. Eles tinham que continuar Essa aqui eu acho sendo um lindíssima. pouco mais... Essa batalha aqui. Deixa eu... Tá pegando aqui, tá Tá pegando. vendo? Você mudou bastante estilo entre um e outro. Experimentei algumas coisas, sempre preto e branco, mas tentando só insinuar, né, para que o leitor pudesse imaginar o seu personagem, né? Sim. Ou então só alguma cena pra brincar com a imaginação, assim, porque você é um cara que gosta de brincar, né? É um brincalhão, É um né? brincalhão, né, velho? Eu sou Um Joker. um trickster! Você brinca com o folclore, você usa todos os personagens do folclore. Eu gosto de nacional. brincar, eu já Você é um disse. brincalhão Eu já Joker disse. também. Sim, essa série, ela chama Legado Folclórico por um motivo, porque ela tem folclore. Eu queria fazer uma releitura dos mitos sem aquele viés só muito infantil, enfim. Todo mundo aprende sobre folclore na escola e quando cresce esquece ele. E aí fica, porra, a mitologia grega é muito boa, né? Mitologia grega do caralho. E é mesmo, é muito foda. Mitologia egípcia, grega, mitologia paraguaia, tudo isso é muito da hora. Mas e aí os nossos mitos, né? Tá. A coisa do telefone sem fio, né? Assim, tá? O folclore ele foi construído isso, né? Vou te contar uma história. Você conta essa história pra alguém e você já põe um pouco de você na A pessoa história. já acrescenta, já qual autor. Eu queria fazer isso. Ele chama Legado Folclórico porque eu queria que ele conseguisse passar pra frente alguns mitos. Tem muitas histórias do jeito que eu ouvi. Eu usei muito por base a pesquisa do Câmara Cascudo, que foi o nosso maior folclorista. Como ele chama? Câmara Cascudo. Câmara Cascudo. Câmara Cascudo. Luiz da Câmara Cascudo. É do universo do Bob Esponja. Câmara Cascudo! Todo respeito. Eu respeito. Não, é eu nome. A gente é infantil às vezes. Todo respeito, talvez eu tire essa parte. Mas Ou não, foi uma brincadeira assim. e ele foi uma fonte muito importante nessa Pra mim pesquisa. ele é a maior fonte, porque normalmente as pessoas fazem o folclore sempre em cima de Monteiro Lobato. E pra mim Monteiro Lobato não foi importante pra minha formação de leitor, Tá. né? Felipe Castilho, você quer falar do seu caminho como maestro na Orquestra Imperial de São Paulo? Sim, isso foi um pouco depois de eu reger o Coral das Meninas Cantoras de Petrópolis. No Brasil existe essa tradição do escritor ler a sua própria obra em um lançamento, fazer a leitura disso, porque a gente vê o Charles Bukowski, por exemplo, ele fazia essa leitura, ele enchia a cara de vinho, Sim. ia lá e fazia a leitura do livro dele. Você já fez leitura do seu próprio obra? Já. Ah, rola em evento, sempre tem algum tipo de evento que pede, né, pra fazer ler um trecho, ou alguém ler um trecho. Blá, blá. Eu fiz algumas vezes clube do livro com criançada, assim, tudo, então poder ler o que eu escrevi pra molecada e debater com eles é muito interessante, assim, tal. Agora rolou um evento, foi com o Inácio de Loyola Brandão, aí na abertura o Rodrigo Casarim, abraço Rodrigo, ele pediu pra gente fazer uma leitura no começo, então é uma coisa comum, recorrente, assim. Você gostaria de fazer uma leitura pra gente aqui no programa podemos fazer uma Entrevistarte Podemos fazer uma leitura, sim, podemos fazer. de uma obra só? Pode ser do legado folclórico? Pode ser do legado folclórico. O que você achar melhor? Ai meu Deus, tantas opções, meu! Não sei. Um segundinho pra escolher só, peraí. Um segundo para escolher. Enquanto isso a gente vai preparar o público. Você que está em casa, você fala, nossa, o que vai acontecer agora? Meu Deus, uma coisa nova, uma coisa diferente. É o primeiro convidado que vai fazer isso agora assim ao vivo. Não é ao vivo agora enquanto a gente está filmando. Depois não vai ser mais. Mas é o seguinte, ele vai fazer a leitura. E ele vai fazer essa leitura com a voz gutural. É gutural que fala? Com G de girafa? Gutural, isso. Com G de gol? Ele vai fazer a leitura de seu livro, de sua própria obra, com a sua voz gutural que ele usava na sua banda de thrash metal. Eu não cantava gutural lá. Não cantava do gutural? Eu cantava berrandinho. Mas eu posso fazer gutural, não tem problema. Pode ser berrandinho então. Esquecimento. O garoto descia as escadas, os degraus estavam iluminados por uma lâmpada fraca e amarelada. Cada passo abaixo do rangido. Uma memória de todo o tempo sob a tutela do
padrão. Nem todas eram boas, mas nem todas eram tão ruins assim. É isso que dá trazer pessoas xarope pra esse programa. Nós vamos por isso. Muito obrigado, Felipe, por esse desempenho. De nada. Agora você vai ficar rouco, você sabe. Enfim, não precisa falar disso. Quero falar então do Felipe Castilho. Felipe Castilho, não um escritor. O Felipe Castilho Kenny do South Park. Kenny do South Park. O Felipe Castilho, editor. Né? Eu tive o prazer de tê-lo como editor, né? Você, dentro de uma editora ali no selo, você publicou o Kombi 95. Ah, é um belo livro, é um dos meus quadrinhos favoritos, cara. Muito obrigado, foi um grande passo para mim e eu devo muito ao seu trabalho como editor aqui, né? Você acompanhou isso depois, é claro, do primeiro lançamento, né? O seu como editor aí, que foi o Picabu da Peçonha. Qual que foi o maior trabalho nesses casos aqui, editando o quadrinho? Porque no nosso caso, a narrativa, o desenho já estava pronto, né? A gente fez do nosso jeito e já mostrou assim. O do Kombi eu lembro que você tinha já boa parte da história, né? Faltava pouco pra acabar. Faltavam tudo. algumas páginas. Mas aí eram ideias muito soltas e eu acho que a gente reorganizou ela, a gente trocou algumas coisas de lugar, né? A gente repensou algumas falas, né? Não lembro. Mas... Não lembro. Eu acho que ser editor, inclusive, é você ter um bom senso de saber quando você não tem que mudar alguma coisa também. Porque não é necessariamente porque uma coisa está lá, tipo, que você tem que botar sua mão e falar, não, porque eu mexi. Eu já passei por isso demais com editores que queriam deixar a marca deles e aí no final todas as obras que essa pessoa edita ficam iguais. Isso acontece com muita frequência. O editor sempre vai ser necessário. Mas ele não precisa influenciar tanto no cerne da história, na narrativa. Às vezes a história tá pronta. O Kombi era isso, né? Eu peguei outros fatores ao redor e dentro da narrativa para mexer. Mas a história que você queria contar já estava no começo, né? Então, o editor ele tem que ser invisível. Ele tem que ser lembrado como... Cara, tudo que saiu sob o comando dessa pessoa é bacana. Mas eu não sei exatamente qual é a marca registrada. Porque se você tem uma assinatura do editor, ele está ofuscando o escritor, o quadrinista, sabe? Não faz sentido. Mas você tem tocado em casa, assim? Nada. Não, meu violão tá no meu irmão, minha guitarra tá no meu irmão. A guitarra é dele, né? A guitarra não, onde é que toca? Mas a gente tá até falando que a gente queria gravar alguma coisa, tudo, mas é só pra... Mas você sente falta dessa época que você cantava na banda? Sinto. Porra. É? Mas o que tinha de legal nessa época, assim? Cara, eu adorava tocar, eu adorava o pós-ensaio, assim, tudo. Odiava o caminho pro ensaio, assim, era sempre muito cansativo, eu sempre saía muito longe. Quando a gente trocava no cabelo lá em Guarulhos, tudo era assim, muito cansativo, mas era bom estar lá, era bom trombar todo mundo. É isso, né? Depende de muita coisa, banda, é muita gente pra adequar. Eu acho que eu fui até pesquisar e falei, pô, aqui só depende de mim. E não depende só de você também. A escrita, né? Escrita, quadrinhos, principalmente quadrinhos, a dinâmica é muito parecida com a de banda, inclusive. Sempre tem um mais interessado com o outro. Tem que ter sempre um frontman, alguém que puxe mesmo, né? Não em termos de importância, mas eu acho que de empolgação, né? Eu vou espirrar. E não começar com isso. Ótimo. Acho! Felipe Castilho, muito obrigado pela sua presença hoje aqui em casa. Prazerzaço, cara. Prazer. Pela visita, pelo papo, cara. Foi muito interessante. Eu já estava contando com isso, com todo esse conteúdo. Eu já sabia que você ia ter muita coisa para dividir com a gente, né? E principalmente por eu saber que hoje estava chovendo de manhã. É difícil sair da cama, você saiu para vir aqui. Eu saí. E você também tá enrolando com o trampo que você tem que entregar segunda. Sim. Então é uma honra ter sido priorizado nisso. É um prazer. É lógico que eu sei que você tá fugindo do trampo e qualquer coisa, se chamasse pra ir tomar um banana split no Habib's, você iria. Eu não entendi porque você chamou pra gravar e pediu pra trazer mala e pijama, mas enfim, então... Você vai ficar? Eu trouxe os brinquedinhos também. Tá bom, a gente brinca. Então muito obrigado pela presença e até a próxima. Última mensagem? Vou deixar registrado pra sempre, tipo, aquilo eu precisava falar, botar pra fora. Nossa, é uma boa, hein? Não é uma boa? É uma boa. Dá um pause pra pensar, que eu demoro pra pensar. Tá, vai.